Capítulo 2 do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Seção 1 Disposições gerais. A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Para o cumprimento do disposto no artigo 9º, os governos federal, estadual, distrital e municipais adotarão as seguintes providências: promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso à população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos membros da população negra faça parte da sua cultura de toda a sociedade. Implementação de políticas públicas para o fortalecimento da juventude negra brasileira. Seção 2 da educação. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra do Brasil, observado ao disposto na Lei 9.000, na LDB, Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do país. O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e programas de estudo voltado para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisa nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. Incorporar nas matrizes curriculares, nos cursos de formação de professores, temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino público, privados e comunitários com as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. O poder público adotará programas de ação afirmativa. O Poder Executivo Federal, por meio dos órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta seção. Na cultura, artigo 17.
O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra com trajetória histórica comprovada como patrimônio histórico e cultural nos termos do artigo 215 e 216 da Constituição Federal. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos sob a proteção do Estado. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público. O poder público incentivará a celebração das personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e das outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas suas modalidades, bem como natureza imaterial e de formação da identidade cultural brasileira nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários, a preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Do esporte e lazer. O poder público fomentará o pleno acesso da população negra às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança, música, sendo livre exercício em todo o território nacional. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Capítulo 3. Do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. A celebração de festividades e cerimônias de acordo com os preceitos das respectivas religiões. A fundação e manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas. A produção, a comercialização e a aquisição e uso de artigos materiais religiosos adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, ressalvadas condutas vedadas por legislação específica. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e à difusão das religiões de matriz africana. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. A comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa por meio de comunicação em quaisquer outros locais. Artigo 25. É assegurada a assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade.
O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com religiões de matrizes africanas e a discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados a religiões de matrizes africanas. Assegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas ao lado da representação das demais religiões em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público.